Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, esteja aí na sua casa. É, Hoje nós vamos falar um pouco sobre, a formação que eu escrevi lá na apostila, no módulo 2. E o tema que eu estava vendo lá, que eu li, é Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta palavra está lá no último capítulo do Evangelho de São Marcos, capítulo 16. E E o Senhor, ele ali naquele momento, ele nos mostra uma ordem que ele dá aos apóstolos. Ali ele já fala, olha, agora eu estou indo para o Pai e o trabalho está em suas mãos. Tá? Isso que Deus fala, isso que Jesus fala para os apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Eis os milagres que acompanharão os que creem. Manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, isso não lhe fará mal. E esta é a passagem de Marcos 16. E lá na formação, como fazer isso, né? Jesus está ordenando. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Às vezes pregar o Evangelho, você não é pregador, mas você pode pregar o Evangelho de outras formas, né? Eu vou colocar assim, por exemplo, que eu estava enxergando lá, como que seria para um pregador. Pregador, algumas coisas eu até falei aqui. É um homem que tem que, ou uma mulher, né? Que tem que ter uma vida de oração. Tá? A oração é uma intimidade com Deus. Porque a partir do momento que você vai falar em nome de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Saber ouvir a tua voz. Saber desenvolver uma oração. Usando os dons, os carismas. Né? Os dons já falamos aqui. Também, o pregador, ele precisa ter uma vida eucarística. De preferência, se puder, mas não é uma exigência, todos os dias, recebendo a Eucaristia, indo à missa, né, e recebendo a Eucaristia. Tendo a confissão em dia também, já que vamos receber a Eucaristia, nem preciso dizer isso. Né, que precisamos ter a confissão em dia. É... Ler a leitura da palavra é importantíssimo para um pregador. Estar em intimidade com a Bíblia, lendo os documentos da igreja, como o catecismo, por exemplo. Não é? É sempre bom a pessoa ter, né, o catecismo da Igreja Católica. E uma vida, aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Tá? Que o meu livro, a minha história de vida, esteja pautada na minha história de pregador. Naquilo que eu prego. Ali é a forma. Aquilo que eu prego é aquilo que eu tenho que escrever. Ali se escreve a minha vida como pregador. Certo? Então, nós temos essa intimidade com Deus. A partir do momento que você está em oração, que você ora, a partir do momento que você busca a Eucaristia, você vai à missa, você tem uma comunhão com o Senhor. A oração você tem intimidade, a Eucaristia você tem a comunhão. A confissão você tem a santidade. A leitura da palavra você tem a sabedoria. Certo? E o testemunho, você tem tudo isso. Você tem a verdade no testemunho. Você é convincente. Certo? Outra coisa que eu lia lá na minha formação, que eu escrevi, é a questão do pregador workaholic. O pregador workaholic, eu não vou falar para você que é errado, ore et labore, né? Mas tem muita gente que se consome pela obra, mas não se consome pelo amor de Deus. É a Marta, ao invés de Maria. Veja o que significa isso.
Lá estavam as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E Marta reclamando. Jesus, eu estou aqui limpando a casa, cuidando da casa para recebê-lo. E Maria fica aí nos seus pés. Fala para ela vir me ajudar. Jesus, ele quer dizer para você, trabalha menos na igreja e busca mais a graça. Se você for Marta e Maria, ótimo. Se você for trabalhador e orador, né, se você orar bastante, se você tiver intimidade. Porque as pessoas, às vezes, elas trabalham tanto para dentro da igreja, ela varre a igreja, ela... E não estou falando que isso não é importante, tá? Mas não é o principal. Isso você vai fazer depois que você for Maria. Enquanto você for Marta, a palavra de Deus tem Marta e Maria e tem muitas pessoas que ainda insistem em ser Marta dentro da igreja. Tem muitas pessoas que ainda buscam varrer a igreja. O que mais que eu posso colocar aqui? Pregar. Pregar não é orar. Mas como está teu coração? Ou seja, você faz para os outros, mas o que você está fazendo para você? Lá em Provérbios, que se eu não me engano é 16:32, se eu não me engano, diz: mais vale a paciência do que o heroísmo. Mais vale aquele que conquista um coração do que aquele que domina uma cidade. Ou seja, mais vale aquele que tem o coração conquistado por Deus do que aquele que conquistou muitos por Deus, mas não se deixou ser conquistado por Deus. Você está entendendo? O pregador, ele precisa se consumir pelo amor de Deus. A obra é uma consequência. Você deve se consumir pela obra. Não vou dizer que não. Mas depois que você estiver consumido pelo amor de Deus. Depois que Deus estiver cuidando de você. Depois que você estiver preparado espiritualmente. E para isso, como eu falei, pregador, oração, Eucaristia, confissão, leitura da palavra, certo? Estudo também, né? Estudo fora. Santidade, né? Pregação prática, aquilo que você prega, aquilo que você faz na sua vida. Mas e aí? Você é pregador, você faz tudo isso, você se consome pela obra, tá? E tudo isso é importante. Alguma dessas coisas você é consumir pelo amor de Deus. Consumir na oração, consumir na, na leitura da palavra, consumir na Eucaristia, na confissão. É se consumir pelo amor de Deus. Mas e no momento de aflição? E no momento do seu problema, pregador? Porque é bonito eu pegar a minha Bíblia, subir no púlpito, subir lá na frente, pregar para inúmeras pessoas. As pessoas devem olhar: aquele homem é santo, aquele homem é perfeito, aquele homem não tem problema. Não é? Você sai da porta da igreja ali, já começam as suas preocupações, as suas dificuldades. Como você tem lidado com isso? Ou você só é pregador dentro da igreja? Depois que você sai, os seus problemas você não põe na mão de Deus. Então, são todas as situações que o pregador precisa apresentar diante do Senhor. Sem ter medo, confiando na providência de Deus, de que Deus há de fazer o melhor. É fé, é confiança em Deus. Irmãos, chegou a hora e o momento de nós vivermos verdadeiramente a pregação como tudo isso, como um todo. De se cuidar,
amor de Deus, da obra. E a minha comunidade, eu tenho amor à obra. Mas eu não posso trabalhar na obra se eu não estou se eu não me consumir pelo amor de Deus. Porque aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Eu não posso pregar para você uma coisa que eu não sei, uma coisa que eu não vivi. Diferente de um professor. O professor prega o que ele sabe, mas não necessariamente é o que ele viveu. Porque ele estuda. Ele estuda um livro de história. Olha, lá no Egito, nas pirâmides, blá, 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 blá. Em momento nenhum ele viveu aquilo. Ele simplesmente está contando uma história que ele aprendeu, que ele estudou. Está tudo bem. Só que o pregador não é assim. O pregador ele precisa viver aquilo que ele prega. Ele precisa experimentar para falar. Porque a partir do momento que eu experimento o batismo no Espírito, a partir do momento que eu experimento a oração, a partir do momento que eu experimento o perdão, tudo aquilo que Deus coloca, todas as ferramentas que Deus nos coloca. Quando eu for falar, eu falo com propriedade, com eloquência. Quando eu for falar, eu falo com amor no coração. Porque verdadeiramente eu vivi aquilo. Então eu falo de uma experiência vivida. Por isso que eu tenho testemunhas, às vezes também abro, conto histórias do que aconteceu na minha vida. Certo? Assim também tem que ser como pregador. Tudo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente viveu. Às vezes não, porque às vezes a gente conta uma história, né? Ó, Jesus encontrou com a samaritana, mas até nisso você vai tirar algo que você viveu. Olha, né, por exemplo, a samaritana é uma historinha. Ele estava mas vamos lá. A samaritana estava lá, Jesus estava na beira do poço, foi a palavra que veio na cabeça agora. A mulher chegou, me dá água, Jesus fala. Jesus provoca, porque samaritanos e judeus não se conversavam. Jesus ele quebra essa barreira. Mas o senhor está me pedindo água? O senhor é judeu? Eu sou samaritana? Aí Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo água, seria você que estaria pedindo água para mim. E não eu para você. Então, meu irmão, essa é a grande. É uma história que você está contando, mas você vai falar a partir de uma experiência. Porque a água que ele fala, você vai ter sede. A água que eu te der, você não vai ter sede. E você tem que experimentar dessa água. Que você vai falar isso para o irmão. Você precisa experimentar dessa água. Você está pregando e está falando para o irmão. Mas eu experimentei para falar para você experimentar. Eu estou dando uma coisa para você comer, mas eu comi, eu já sei como é que funciona. Eu sei se é gostoso ou não. Então, parte de uma experiência vivida. Então, nós precisamos ter dentro de nós, arraigado. E, encerrando, é uma ordem de Jesus. Aqui é uma formação para pregador, mas se você está assistindo a formação e não é pregador, Deus te dá uma ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tá? A gente não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Ah, mas eu não sou pregador. Então pergunte a Deus como que Ele quer que você pregue o evangelho. Porque sim, existem várias formas de pregar o evangelho. Ok? Então, essa é a grande deixa daquilo que a gente tem a colocar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz, que nós possamos compreender a vontade de Deus como pregadores, de como a gente deve levar esta palavra aos corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima formação. Espero que tenha ajudado na sua forma de enxergar como pregador. Falei muitas coisas, talvez que não seja muita novidade, mas são várias coisas importantes.
certo? Que você tenha, principalmente acima de tudo, uma vida de oração. E entrega a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.